A gente vê bilhões de reais sendo investidos, né, na construção dos maiores e mais avançados parques eólicos e solares do planeta, Uhum, com certeza, a escala é absurda. tipo turbinas gigantescas girando lá no litoral, aqueles painéis reluzentes absorvendo cada gota de sol no sertão. Uma verdadeira revolução verde. Exatamente. O cenário é de otimismo. Mas aí, de repente, bem no meio do pico de produção, sabe o que acontece? O telefone toca. Pois é, a famosa ligação que ninguém quer receber. Exato. É o pessoal do Operador Nacional do Sistema, o ONS, que basicamente controla a nossa rede elétrica, ordenando uma coisa absurda, tipo, desliguem tudo. Joguem essa energia limpa fora. É de dar um nó na cabeça, né? Muito. Então, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Neste mergulho nos dados, nós vamos investigar os principais destaques do setor elétrico brasileiro nessa segunda semana de maio de 2026. E o grande mistério de hoje é... Porque nós estamos literalmente jogando energia limpa no lixo. Isso. E, ao mesmo tempo, o governo está numa corrida contra o relógio para tentar ligar usinas antigas movidas a combustíveis fósseis. Parece loucura. Olha, o que parece um grande contrassenso é, na verdade, o sintoma de um sistema que cresceu muito rápido em algumas áreas, sabe? Mas que acabou ficando para trás em outras. Faz sentido. Para quem nos ouve hoje, a reflexão principal é entender que a transição energética não é só sobre construir a fonte geradora. Tipo, não basta colocar a placa solar lá. Uhum. O verdadeiro desafio, o gargalo que define o sucesso ou o fracasso de tudo isso, está escondido na infraestrutura de transporte, na segurança de curtíssimo prazo e, claro, na aceitação da sociedade. Sem essas três pontas resolvidas, toda aquela energia gerada pelo vento e pelo sol não serve para absolutamente nada. Certo. Então vamos desempacotar isso tudo, porque a imagem de desligar uma usina solar de propósito com um solão brilhando é algo que impressiona. Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para as estradas que transportam essa energia, né? Perfeito. Eu vi umas manchetes recentes sobre um grande leilão do governo focado justamente nisso. O que exatamente aconteceu ali que tenta resolver esse desperdício todo? Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que, para quem não está familiarizado, é o nosso órgão regulador, né? Exato, quem dita as regras do jogo. Isso. A ANEEL acabou de homologar os resultados do leilão de transmissão número 1 de 2026, que ocorreu lá em março. E a magnitude desse movimento é o que chama a atenção. Os dados oficiais projetam 3,3 bilhões de reais em investimentos. Nossa, é muito dinheiro. Demais. E na prática isso se traduz na construção de 798 quilômetros de novas linhas de transmissão. Grandes corporações, tipo a CIMI, a ENGIE e o consórcio BR2ET Transmissora, são as responsáveis por tirar isso do papel. Essas linhas vão atravessar 11 estados brasileiros indo da Bahia lá para Santa Catarina. Então, só para tentar visualizar isso direito, é tipo assim, nós passamos a última década inteira construindo trens-bala incríveis e supermodernos de energia solar e eólica lá no Nordeste. Uhum. Ótima analogia. Mas no meio de toda essa empolgação, a gente esqueceu de construir os trilhos para que esses trens cheguem aos grandes centros de consumo no Sudeste. Esse leilão é basicamente a construção desses trilhos que estavam faltando, certo? É, a analogia dos trilhos funciona super bem. Mas olha, ela conta só metade da história. Sério? Qual é a outra metade? O verdadeiro gargalo físico não são apenas os cabos de alta tensão cruzando o país. O detalhe mais crítico desse leilão, e que quase sempre passa batido nas notícias, é a ampliação de 2.150 megavolts-amperes na capacidade de transformação. Espera aí. E o que significa na prática 1 megavolt-ampere de transformação? Por que isso é tão ou mais importante que o cabo em si? Pensa na capacidade de transformação como as estações desse seu trem-bala. Ah, onde os passageiros descem. Isso. A física do sistema elétrico exige que a energia viaje por longas distâncias em tensões altíssimas, sabe?
para evitar que os cabos derretam e para reduzir as perdas no caminho. Uhum. Faz sentido. Mas as indústrias, as nossas casas, elas não podem receber essa energia em altíssima tensão. A energia precisa ser rebaixada ou transformada para tensões menores antes de ser distribuída de fato. Claro, senão fritaria tudo. Exato. Se o sistema tem as linhas, mas não tem os grandes transformadores nas subestações para processar toda essa carga colossal que vem do Nordeste, a energia simplesmente não consegue desembarcar do trem. E aí, bom, ocorre o travamento do sistema. Ah, entendi. Quer dizer, não adianta ter a rodovia larga se o pedágio na entrada da cidade só tem uma cabine funcionando, né? O congestionamento vai acontecer de qualquer jeito. Nossa, perfeitamente colocado. E é bem aí que entra a inteligência de dados. O Sistema Interligado Nacional, o nosso famoso SIM, que é essa malha gigantesca que conecta o país todo, é complexo demais para achismos. Com certeza. Não dá para adivinhar. Não dá. Quando a gente analisa um mapa interativo do setor elétrico lá na plataforma da ePower Bay, fica visualmente muito claro onde estão esses gargalos físicos. Dá para cruzar a localização das novas usinas com a capacidade real de escoamento daquelas subestações específicas. A gente consegue ver exatamente quais regiões vão respirar aliviadas com esses 2.150 MVA adicionais e quais ainda vão continuar sufocadas. Exatamente. E olha, para quem atua no desenvolvimento de projetos, tentar adivinhar onde o sistema tem espaço é um risco financeiro brutal. Consultar ferramentas como a fila de acesso à rede do Operador Nacional do Sistema, o ONS, dentro da plataforma da ePower Bay, não é um luxo, é a condição básica para saber se um projeto de geração sequer vai conseguir se conectar à rede no futuro. Sem dúvida nenhuma. Mas, veja bem, as linhas de transmissão e as subestações que acabaram de ser leiloadas não ficam prontas do dia para a noite, né? É verdade, tem todo o tempo de obra. Sim, estamos falando de um horizonte de obras de 3, 4, 5 anos. E o nosso problema de estabilidade é para ontem. É o que nos leva ao segundo grande mistério desse nosso mergulho de hoje. Se a gente está construindo toda essa estrutura para o futuro, o que está acontecendo agora que está deixando as autoridades tão nervosas? O clima está tenso. Sim, porque o Ministério de Minas e Energia, o MME, enviou um ofício-anel que soa quase como, um botão de pânico sendo apertado. Eles pediram urgência máxima para antecipar contratos de usinas termoelétricas. O contexto dessa movimentação é fascinante justamente pela urgência. O governo já tinha realizado, um tempo atrás, o leilão de reserva de capacidade na forma de potência, que o mercado conhece pela sigla LRCAP. Ah, o famoso LRCAP. Pois é. E a premissa ali era garantir usinas de segurança que só precisariam estar prontas para entregar energia lá em 2027 ou 2028. Tinha um tempo de folga aí. Tinha. Só que agora o MME quer puxar esse cronograma para agosto de 2026. E o prazo dado para empresas gigantescas como Petrobras, Carpowership e a Âmbar Energia dizerem se aceitam ou não essa antecipação é curtíssimo. Aqui é que a coisa fica realmente confusa para quem observa de fora. A gente lê todos os dias que o Brasil bate recordes de geração limpa, né? O vento sopra no Nordeste, o sol brilha forte. Por que diabos o governo está correndo contra o relógio para antecipar usinas termoelétricas que muitas vezes queimam gás natural ou até óleo combustível fóssil? Parece que a gente está andando para trás na tal da transição energética. Esse é o grande paradoxo do setor elétrico. E para desvendar isso, a gente precisa separar dois conceitos que a mídia costuma misturar o tempo todo: energia média e potência firme. Ok, vamos lá. Qual é a diferença? Bom, parques solares e eólicos são espetaculares para fornecer energia média. Ao final de um mês, eles entregam um volume colossal de eletricidade barata e limpa para a nossa rede. Que é ótimo para o bolso e para o meio ambiente. Com certeza. Mas eles não obedecem a comandos. Se uma frente fria estaciona, ou se o vento diminui subitamente no fim da tarde, a geração despenca. E o consumo, especialmente no início da noite, dispara. Ah, a famosa rampa de consumo. É aquele horário que todo mundo chega em casa do trabalho, liga o ar-condicionado, vai para o chuveiro elétrico, liga a televisão. Isso mesmo, é o pico. E a rede elétrica não tem como estocar
toda essa energia que sobrou de manhã em baterias gigantes. Pelo menos não na escala de um país como o Brasil ainda. A eletricidade precisa ser gerada no exato milissegundo em que é consumida. Nossa, no milissegundo. Sim, é instantâneo. E aí entra a potência firme. Ela é a garantia matemática e física de que, se precisarmos de energia às 18 horas e 5 minutos em ponto, haverá uma usina pronta para injetar essa carga imediatamente. As termoelétricas são esse nosso motor de reserva. Elas são o que chamamos de ativo despachável. O operador aperta um botão e elas ligam. Ah, entendi. Então quer dizer, essa corrida por térmicas não é porque a energia renovável falhou, mas sim porque a energia renovável precisa de um seguro de vida para os momentos em que a natureza não colabora. É isso. Essa é uma leitura muito mais precisa, exato. Mas o ofício do MME traz um desafio de engenharia brutal junto com ele. O governo está focando em usinas já existentes, achando que é só, sei lá, virar a chave mais cedo. E não é. Não mesmo. Existir não significa estar pronto para operar. Vamos pegar o caso da usina da Termocabo, que fica lá em Pernambuco, com 48 megawatts de potência instalada. Ela venceu o leilão para entregar potência no futuro. Sabe o que a empresa precisa fazer para cumprir o contrato? Ah, imagino que uma reforma rápida, uma manutenção. Muito mais do que isso. Eles precisaram pedir a suspensão completa das operações para converter todo o maquinário da usina, que originalmente queimava óleo combustível, para operar com gás natural. Nossa! Pois é. Isso envolve arrancar caldeiras inteiras, mudar o sistema de ingestão de combustível, refazer a termodinâmica interna e ainda importar componentes de alta complexidade que dependem de cadeias de suprimento globais que estão sempre atrasadas. Caramba! Não é como trocar o pneu de um carro, sabe? É refazer um motor com o carro andando. Antecipar esse cronograma logístico todo para agosto de 2026 é um esforço monumental. E a gente não pode esquecer também de onde vem essa pressão absurda sobre a rede, né? Porque nós estamos vendo uma explosão na infraestrutura digital. São dezenas de novos data centers gigantescos sendo instalados no Brasil, operações de inteligência artificial que consomem o equivalente a cidades inteiras sozinhas. Exatamente, o perfil de consumo mudou. Sim, e esses consumidores gigantes estão indo em massa para o mercado livre de energia em busca de preços melhores. Então, para quem tenta entender de onde virá essa demanda no futuro, é imperativo olhar os dados. Usando o mapeamento de consumidores e mercado potencial, lá na ePower Bay, dá para cruzar exatamente onde essas grandes indústrias e data centers estão se instalando e onde a infraestrutura de geração firme precisa estar alocada para sustentar toda essa carga nova. E essa visão integrada é o que separa quem realmente entende o mercado de quem apenas lê as notícias por cima. É impossível planejar a geração sem entender o comportamento do consumo ali em tempo real. Com certeza. Bom, nós já mapeamos as rodovias de transmissão que estão sendo construídas e entendemos os motores de reserva térmicos que seguram o nosso sistema hoje. Vamos olhar agora para a nova fronteira. O Brasil tem falado incessantemente sobre a geração eólica offshore, que são aquelas turbinas gigantes no meio do mar. É a grande promessa da década. Sim, o potencial técnico que divulgam é astronômico, tipo mais de 1.200 gigawatts. E o Ministério de Minas e Energia acabou de abrir uma consulta pública sobre o tema. Mas, para surpresa de muita gente, não é uma consulta técnica sobre fundações submarinas ou aerodinâmica. É sobre engajamento social. O que mostra uma mudança de paradigma muito reveladora, né? Sobre como grandes projetos de infraestrutura precisam ser conduzidos agora no século XXI. Mas olha, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um momento. Manda. Nós já temos um licenciamento ambiental que é notoriamente complexo no Brasil, né? Avaliações de impacto, IBAMA, secretarias estaduais. Essa busca do Ministério por uma tal de licença social não seria apenas a criação de, mais uma camada burocrática, mais preenchimento de formulários e reuniões infindáveis que, no fim das contas, só atrasam esses projetos bilionários que o nosso setor de energia tanto precisa? Olha, é uma objeção muito natural para quem olha apenas a planilha financeira ali no curto prazo. Mas a mecânica de grandes projetos nos ensinam uma lição dura. A licença social é, estatisticamente,
A ferramenta mais poderosa de mitigação de risco que o investidor pode ter hoje em dia. Sério? Mais do que a ambiental? Pensa bem na logística de um parque eólico offshore. Nós estamos inserindo infraestruturas colossais no meio do oceano. Isso altera rotas de navegação da marinha, muda o trajeto de navios cargueiros e, principalmente, altera áreas históricas de pesca artesanal que sustentam comunidades inteiras há séculos. Realmente não é um espaço vazio. Exato. Se um desenvolvedor simplesmente impõe o projeto ali, sem o chamado engajamento antecipado com essas pessoas, o resultado é quase sempre catastrófico. Porque a comunidade vai reagir, né? E quando reage, aciona o Ministério Público, entra com liminares na justiça. E aí o projeto é judicializado quase imediatamente. E na infraestrutura, olha, tempo é dinheiro vivo. Se uma obra que custa bilhões de reais for paralisada por uma liminar judicial, o custo da dívida, os juros dos financiamentos, eles devoram a rentabilidade do projeto em questão de meses. Nossa, destrói o fluxo de caixa. Destrói. O que o governo está tentando fazer com essa consulta pública, alinhando ela ao planejamento espacial marinho, é mapear o uso do oceano de forma inteligente. O objetivo não é travar o projeto, mas sim organizá-lo para que a turbina eólica consiga coexistir pacificamente com a vila de pescadores e com o turismo local. Incerteza afasta capital, sabe? Previsibilidade atrai financiamento barato. E a física nos lembra de um detalhe muito crucial aí. Por mais isolada que a turbina esteja lá no meio do oceano, a energia precisa chegar até nós aqui. O cabo submarino de alta tensão vai ter que sair do mar em algum momento, cruzar a praia e se conectar à nossa rede terrestre. E é justamente nesse momento que o projeto offshore esbarra no mundo real da propriedade de terras. É um momento de maior atrito, com certeza. E é por isso que desenvolvedores de ponta utilizam ferramentas como a análise territorial e restrições da iPowerBay. Antes mesmo de desenhar aquele projeto executivo ou de marcar a primeira reunião com a comunidade local, é possível visualizar rapidamente as camadas fundiárias do litoral ali na plataforma. Para saber onde está pisando. Isso. O cabo vai passar por uma área de proteção ambiental. Há alguma sobreposição com propriedades rurais, privadas ou com territórios indígenas. Resolver essas sobreposições territoriais logo na fase de viabilidade, olhando para o mapa de restrições, isso poupa anos de processos judiciais lá na frente. Bom, nós chegamos então ao ponto crucial desse nosso resumo da semana. A gente tem leilões de transmissão bilionários para o futuro, térmicas sendo aceleradas por segurança e projetos offshore buscando harmonia social. O tabuleiro está todo montado. Mas qual é a realidade nua e crua das usinas que estão operando hoje, neste exato momento? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Pois é. A equipe de inteligência da iPowerBay acabou de compilar o ranking operacional do setor, referente ao fechamento de março de 2026. E olha, os dados começam muito bonitos, viu? Sim, os dados de performance isolada das usinas são excelentes. Eles mostram que a nossa engenharia de geração está realmente no estado da arte. Para dar nomes aos bois aqui, no ranking de energia solar, o grande destaque de eficiência foi a usina GSI Solar 3, que operou com um fator de capacidade de 31,7%. É um número altíssimo para usinas solares. Muito alto mesmo. E no setor eólico, o grande campeão foi o Parque Cajuína B18, lá no Rio Grande do Norte, que marcou incríveis 44,65% de fator de capacidade. Isso quer dizer que, em quase metade do tempo, a usina estava gerando energia em sua capacidade máxima. Tudo parece perfeito, né? Até a gente olhar para o abismo do sistema. O abismo que atende pelo triste nome de curtailment. E aqui nós respondemos ao mistério que abriu o nosso programa de hoje. O curtailment é exatamente aquele telefonema do Operador Nacional do Sistema que a gente brincou no começo. É o corte forçado. A dura realidade do operador. Sim. O vento está soprando a todo vapor, as turbinas poderiam estar gerando eletricidade a um custo praticamente zero, mas o ONS manda desligar. E os números de março, que foram compilados no ranking, são assustadores. O setor elétrico brasileiro jogou fora 1,41 milhão de megawatts-hora em apenas um mês.
É quase o dobro do que foi desperdiçado no mês de fevereiro. E para a gente conseguir materializar esse volume todo na cabeça, nós estamos falando da energia suficiente para abastecer uma capital inteira, sendo literalmente dissipada no ar. O cluster solar Arinos, por exemplo, teve quase 20% do seu potencial de geração cortado pelas autoridades. Mas por quê? Sabe, se a energia é limpa, se ela é barata e já está ali pronta, qual é o mecanismo físico que obriga o operador a mandar parar tudo? Você lembra da nossa conversa de agora há pouco sobre a rede não ter baterias gigantes para armazenar a sobra de energia? Uhum, que tem que ser consumida na hora. Isso. O sistema interligado opera numa frequência muito estrita de 60 Hz. Se tem muita energia sendo gerada no Nordeste, mas o consumo no resto do país está baixo, naquele momento, essa energia não tem para onde fluir. Se ela for injetada à força na rede, a frequência do sistema inteiro começa a subir rapidamente. E o que acontece se passar do limite? Se passar dos limites seguros, os equipamentos de proteção simplesmente desarmam sozinhos para não queimar. E aí, nós teríamos um apagão em cascata derrubando o país inteiro. Nossa! Ou seja, o corte, no fim das contas, é um mecanismo de autodefesa da infraestrutura. Exato. É o mal menor. E os dados da ePower Bay detalham bem os motivos por trás dessas decisões difíceis do operador. Quase 50% dessas ordens de corte ocorrem por razões energéticas, que é essa incapacidade matemática de alocar o excesso de oferta quando a demanda não acompanha. E os outros 50%? Outros 38% são classificados como cortes por confiabilidade, que é quando a rede física em si, os transformadores e cabos, eles simplesmente não aguentam o tranco da carga gigantesca que está tentando passar por eles. E isso fecha o ciclo de todas as nossas notícias de hoje de uma forma brilhante, mas também um tanto perturbadora, né? É um ciclo fechado. A gente entende agora por que aquele leilão de transmissão de 3,3 bilhões de reais, lá do nosso primeiro bloco, não é só uma obra pública gigante. É a tábua de salvação para escoar esse 1,41 milhão de megawatts-hora que nós estamos jogando fora hoje. Com certeza. E, paradoxalmente, é justamente porque a gente tem que cortar abruptamente a energia solar e eólica para proteger a rede que o governo precisa tanto das usinas termoelétricas lá do segundo bloco, para poder ligá-las rapidamente e estabilizar tudo quando a oscilação inverte e o consumo dispara de repente. Perfeito. A transição energética não é uma linha reta, calma e tranquila. Ela é um pêndulo extremamente violento. Nós temos picos gigantescos de sobra de energia que precisam ser cortados com urgência, seguidos por vales profundos de escassez que precisam de fogo fóssil para não deixar o país no escuro. Analisar o mercado olhando só para a capacidade da usina, ignorando se ela sofre cortes regulares, é navegar às cegas. Totalmente às cegas. E é por isso que o monitoramento em tempo real através de dashboards tipo o painel de curtailment da ePower Bay se tornou a ferramenta mais importante na mesa dos diretores financeiros e dos engenheiros de operação. Sem entender a dinâmica do curtailment, as planilhas de retorno financeiro de uma usina renovável viram apenas uma peça de ficção. Nossa, muito bem colocado, o que nos traz a reflexão final da nossa análise de hoje. Fica muito claro para quem acompanhou a gente até aqui que a fase romântica da energia renovável terminou. A lua de mel acabou. Acabou. O desafio deixou de ser apenas a engenharia ali de montar turbinas e painéis do campo. O Brasil construiu um ecossistema complexo, altamente interdependente, onde o atraso em uma licença ambiental para uma linha de transmissão lá no Sudeste força um parque eólico a desligar as suas máquinas no Nordeste. Exatamente isso. A grande pergunta que quem nos acompanha deve se fazer ao longo da semana é a seguinte: as nossas regulações e a nossa capacidade de processamento de dados estão evoluindo rápido o suficiente para domar esse organismo vivo todo, ou será que a nossa rede física que vai ditar o limite final do nosso crescimento sustentável? Fica a reflexão. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePower Bay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube. Olha, foi um privilégio dissecar a engenharia e os dados por trás de todas essas manchetes de hoje. A inteligência de mercado nunca foi tão crítica. Um abraço ao nosso público e continuem questionando a superfície dos números.
Muito obrigada pela audiência e pela vontade constante de entender o porquê das coisas. Até o próximo mergulho.